Bom dia! Hoje nós vamos fazer o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. No texto, na leitura domingo, Jesus dizia, a primeira leitura, nós dá testemunho da verdade de Cristo. No texto luminoso também, quando se fala do batismo, o primeiro batismo, ele diz assim, convertei, dá testemunha de conversão, mostrai fruto de conversão. Então, se alguém dizer assim a você, se eu vou para mim. Mulher, você é acostumada para missa todo domingo. Mulher, sai para missa todo domingo. Faz um domingo. Não. Você diz, não, eu vim para dar testemunho e viver. Eu vim para viver a verdade de Cristo. Você diz assim, eu quero casar para sair do pecado. Ah, não. Alguém vai dizer, morar junto, que vale a convivência bem. Não precisa casar, não. Você diz, não, eu quero viver e dar testemunho da verdade de Cristo. Mas na frente eu vou explicar. Se alguém dizer assim, se você estiver numa roda de conversa, estiver falando a vida de alguém, você quieta. Por que está quieta? Você diz, não, porque eu quero viver a verdade, dar testemunho de Cristo. Porque Cristo não falava da vida de ninguém. Se alguém dizer assim, eu vou para sua casa domingo, perca a missa, você diz, não, não vou. Vim dar outra vez da missa, vou dar testemunho. Se alguém dizer assim, você diz, vou me confessar. Alguém dizer, não precisa você se confessar. Se ajoelhar na cama, do lado da cama, tá bom. Você confessa, ele, não, eu vim para dar testemunho a verdade de Cristo, para quem existe os confessórios, as confissões. E aí vai, para você viver a verdade e dar testemunho de conversão. Porque em Hebreus diz assim, nem todos os anjos, espírito, vai lhe dar salvação. Nem todos. E falando de anjo, vamos ver a queda do anjo, o catecismo da igreja hoje, é o catecismo, gente. Eu vou deixar o versículo aí, ó. Aqui diz aí. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desse espírito criado, que rejeitaram radical e irrogorosamente a Deus. Essas pessoas assim, não precisa convivência, casar, convencer bem, tá bom. Para missa todo domingo não, confessar não. É na opção livre. Eles estão numa opção livre, eles não estão vivendo a verdade de Cristo. Porque Cristo diz o quê? Confessar, pegar o corpo dele. Ele não diz, este é meu pão e meu corpo será entregue por vós. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador. Infelizmente, eles estão deixando o tentador entrar ditas aos nossos primeiros pais e seres como Deus. O diabo é o pecado. Desde o princípio. Pai da mentira. Tudo que eu falei aí, você está na mentira. Você está falando da vida do outro, você está na mentira. Porque ele diz, não nem chamar o outro de idoso. Aquele que chamará será réu do seu julgamento. Você está morando junto, você não está pegando o corpo de Cristo. Cristo morreu não foi pela nossa salvação. Quem comer do meu corpo, beber do meu vinho, permanecer, do meu sangue, permanecer em vocês. Faltar a missa. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não vou para a missa não, porque eu tenho que ficar por causa do meu marido. Só se uma pessoa estiver doente. Por causa que fulano vem para casa. O caráter irregorável da sua opção não é uma deficiência da infinita misericórdia. O caráter não é. O caráter deficiência da sua infinita misericórdia. Jesus sim teve infinita misericórdia por nós. Ele nunca vai ter infinita misericórdia por nós. Divina. Faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Depois da queda, que você cai, quando você morrer lá no inferno, não existe arrependimento não. Ele já quer vocês levar tudo para o inferno, já quer levar nós. Como não existe para os homens após a morte. Para os homens após a morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo, o qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. O diabo não atentou Jesus, não levou para o alto, mas por lugar alto. Se é filho de Deus, pula daí. Tentou Jesus de várias formas. Jesus nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou. Foi para isso que Jesus veio. Ele se manifestou para destruir a morte, que é o diabo. Para destruir as obras. Tudo que do diabo. Jesus se manifestou para isso. Para isso que tem os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar pai e mãe. Ver a castidade. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa.
que induziu o homem a desobedecer a Deus. A mais grave foi essa, quando ele disse assim, se você comer do fruto, você vai ter o mesmo poder de Deus. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa, uma criatura poderosa, pelo fato de ser puro espírito. Ele tem espírito, é puro espírito, mas sempre criatura. Ele sempre quer ser, ele vai ser sempre criatura. Ele não sabe abaixar a cabeça. Vai ser sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus, embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus. Ele atua no mundo com ódio contra Deus. O seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause grave dano da natureza espiritual e indiretamente até da natureza física. Natureza espiritual e física no corpo. Para cada homem e para a sociedade. A sociedade e para o homem. Fica atento, sociedade e o homem. Esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do mundo. A história do homem, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. Com vigor e doçura. Não tem vigor e doçura para construir a história dele e do mundo. Que através do homem, da pessoa, o mundo se refaz, né? A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Mas sabemos que tudo contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Tudo é um mistério, né? Mas nós sabemos que tudo contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus. Nós também temos que contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Como eu disse, se nós dissemos que amamos a Deus, vamos olhar os mandamentos e vamos viver. Aí aqui diz, a morte entra na história da humanidade a partir do primeiro pecado, uma verdadeira invenção do pecado inuda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel. Antes de Jesus, já de Moisés, que vai dizer, desde Moisés, que Abel, Caim mata Abel. Já entrava no mundo. A corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel. O pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, com a infidelidade a Deus da aliança. No Antigo Testamento, se forem fiel a Deus na aliança. Como transgressão da lei de Moisés. Moisés, com coração duro, disse que era para dar a vossa mulher, mas Jesus disse que não, foi por causa do coração duro de Moisés. Que nós estávamos tudo já morto, viu? O diabo já era tudo estava com todos nós. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. A escritura e a tradição da igreja não cessa de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Mesmo porque nós estávamos tudo morto. Deus disse o quê? Teve dó, depois que o diabo disse assim, amor por nós, comer desse fruto, mandou a serpente. Até parece coisa assim, tola, né? Olha, porque Deus disse assim, não coma daquele fruto. Só quando aí, Eva e Adão, o diabo chegou e disse, se vocês comerem, vocês vão ter o mesmo poder de Deus. Imagina como ele é fácil alguém chegar e dizer assim, se você comer isso aqui, você vai ter... Você quer dinheiro. O diabo entra assim. Tá vendo aquela pessoa ali rica? Se você fazer isso aqui, você vai ser rico também. Cuidado. E desde aqui diz, a escritura da tradição da igreja não cessa de recordar a presença. Pois a morte de Cristo, isso ainda existe. Então, vamos ficar atento. E é por isso que é fundamental você comungar o corpo de Cristo. É por isso que é fundamental você se confessar. Porque você vai se confessando, você vai se libertando do pecado. Você vai pegando o corpo de Cristo e você vai sentindo uma pessoa renovada. É por isso que é fundamental você ler e meditar a palavra de Deus. Porque você vai se libertando do pecado, você não vai querendo. Porque o bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal você faz. Porque ele atua no seu espírito e no físico. No físico, quando você tem seu corpo e usa suas próprias mãos. Então, fica atento. No físico é quando você quer fazer a vontade também de sua própria carne, mostrando o seu próprio corpo. Eu vou deixar o número do catecismo da igreja para vocês verem. Um bom dia.